Neste vídeo eu queria falar e mostrar aos meus amigos e aos leitores e visitantes do site da Luisfer de mais 5 revistas que recebi, algumas que adquiri para o arquivo da Luisfer. A primeira que recebi, que fizeram o favor de enviar, é a Via Livre, que é uma revista espanhola muito famosa, da Fundación de los Ferrocarriles Espanhóis. A revista é de maio, é o último número que saiu, e traz aqui 3 artigos que eu gostaria de destacar como bastante importantes para a leitura. Um deles tem a ver com sobre o corredor mediterrâneo. Portanto, está a ser feita uma reconversão total das linhas convencionais e também das linhas de alta velocidade, de maneira que através da fronteira de Portugal com a França se consiga atingir até Algeciras, portanto, passando por Barcelona, Valência, todas as capitais da província da zona do Mediterrâneo serão abrangidas. Outro artigo que também a revista nos traz tem a ver com a inauguração da linha C5 dos suburbanos de Sevilha, Cercanias. Foi inaugurado agora há dias atrás. E o outro artigo que eu queria fazer referência tem a ver com o parque de tramvias e metros ligeiros, portanto, metropolitanos de superfície e ligeiros que existem em Espanha. Está aqui um artigo bastante interessante sobre essa mesma matéria. A segunda revista que também me fizeram o favor de enviar e que agradeço é o último número que saiu da Transportes em revista. Portanto, como os meus amigos sabem, esta revista é mensal, mas intercala cada mês com carga e com passageiros. Portanto, esta é o número de fevereiro, o último que saiu, e que tem a ver com passageiros e mobilidade. Portanto, o próximo número, março, já tem a ver com a carga. Sobre esta revista, eu queria destacar aqui 4 situações que são bastante interessantes. Uma delas tem a ver aqui com um artigo de Manuel Caldeira Cabral, economista da Universidade de Minho, que fala sobre pequenas alterações, grandes melhorias sobre os transportes públicos. Trata-se de uma opinião crítica dele sobre essa mesma matéria. O outro artigo que a revista também traz e que tem interesse e está hoje muito em voga tem a ver com estar ou não estar, essa questão tem a ver com as redes sociais. Se as empresas de transporte ou as empresas em geral podem ou não ter uma presença ativa nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e outros instrumentos também. Depois, a revista traz aqui em foco uma entrevista com Fernando Nunes da Silva, que é vereador da Câmara Municipal de Lisboa, em que ele nos diz que quem controla o urbanismo tem de controlar os transportes em Lisboa. Fala-se aqui sobre, já se falou muitas vezes, da Carris ter uma participação mais ativa naquilo que a Carris faz. E por fim, traz aqui um artigo sobre as parcerias público-privadas que têm sucesso, algumas delas. Tem o exemplo da Fertagos. Traz aqui um artigo bastante interessante que nos relata a experiência da Fertagos. Agora queria falar de outra revista, que é a Moderna Railways, deste mês de maio, que traz aqui 2 artigos interessantes que eu queria também destacar. Um deles é este aqui, que tem a ver com a renovação de todo o parque dos comboios Intercity 125 pelo Reino Unido. Portanto, já há vários anos está-se a fazer a reconversão desse material. E traz aqui outro artigo que eu também queria destacar, que é este, sobre o horário que entrou agora em vigor e que revoluciona todo o corredor da zona do East Coast da Inglaterra, toda aquela zona que vai desde Londres até lá acima, até à Escócia. Entrou um novo horário e eles fazem aqui uma análise bastante interessante sobre isso. Além deste número, a revista traz aqui um mapa bastante interessante e detalhado da zona metropolitana de Manchester, Great Manchester, e também do Yorkshire inglês. Passamos agora a outra revista, que é a Ferrovia Francesa, com o mês de maio. Traz aqui 4 artigos também muito interessantes que eu queria destacar. O primeiro, as relações ferroviárias na Côte d'Azur, nos anos 70. Foi por esta altura que a Luisfer nasceu e eu estudei muito, na altura, esta matéria sobre as relações que havia de Paris
para Marselha, Nice, toda aquela zona. Tem, este ano, também 2011, é muito importante porque em setembro vão-se comemorar os 30 anos do TGV em França. Eles fazem aqui um artigo em avanço sobre essa mesma matéria. E mais à frente também falam sobre a renovação de uma terceira vida para os comboios TGV Paris-Sudeste. Um dos melhores artigos que a revista traz este mês tem a ver com os vagões da Cernam, com os vagões fechados. É bastante interessante este artigo. E para terminar, queria destacar aqui o dossiê que eles fazem sobre as automotores diesel da série X2000, que foi as primeiras automotores modernas que a CNCF pôs em exploração na sua rede. Para terminar, queria mostrar e falar sobre a revista Toda essa Railways deste mês de maio e traz aqui também 3 artigos bastante interessantes. O primeiro deles tem a ver com um apanhado que o Tom Batsik e Mike Bent fazem sobre os caminhos de ferro na Rússia, portanto, Russian Railways Today. Portanto, faz aqui uma análise de todo o parque e de toda a situação atual dos caminhos de ferro na Rússia. Depois, traz aqui também outro artigo interessante que tem a ver com os 17 anos que eu ainda há dias fiz um news release no site da Luís Fer sobre os 17 anos da Eurostar e dos comboios no Canal da Mancha. Traz aqui um artigo bastante interessante sobre isso. Para terminar, eu queria mostrar aqui a parte que é dedicada aos países e a Portugal, em que o meu amigo Manuel Leitão e o Sr. Carlos Fonseca fazem referência a 3 situações: ao lançamento dos novos passos da CP Interrail, as novas ofertas, e também sobre os comboios regionais de média distância, sobre a renovação e sobre a faturação que eles fizeram, e também, para terminar, o aumento de passageiros que a CP Porto está a ter. Também devido à crise, muitas pessoas estão a optar pelos comboios na zona do Grande Porto. Pronto, são estas as 5 revistas que eu recomendo para este mês de maio e que recebi. Para terminar, a Toda essa Railways traz este mês o guia que eles costumam fazer todos os anos sobre os passos e todos os bilhetes turísticos e ofertas desse género para todos os países da Europa.